Muito bem, queria mais uma vez agradecer à família Matessa pelo hino especial. Estamos a iniciar uma semana especial, a semana do reavivamento e mordomia. E o nosso tema desta semana é Deus primeiro. Deus primeiro. Vamos estar aqui durante esses 7 dias. Estaremos aqui juntos, partilhando a palavra de Deus, estudando sobre a mordomia e também nos reavivando espiritualmente. Para iniciarmos, eu gostaria que nos dirigíssemos a Deus, pedindo o seu conselho em oração. Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, nesta hora queremos te agradecer, Senhor, por teu amor e pelas bênçãos que tu nos tens concedido. Estamos aqui, Senhor, para estudarmos a tua palavra. Use-nos, Senhor, e esteja também com aqueles que vão ouvindo aqui, mas também aqueles que estarão longe de nós, escutando essa mensagem via o YouTube ou Facebook. Abençoa cada um de nós. Esse é o nosso grande desejo, em nome de Jesus. Amém. Deus primeiro. O que vem na tua mente quando você vê esse título? Deus primeiro. Hoje, o primeiro dia, o nosso tema de hoje é Buscai primeiro. A ênfase da mordomia, da Conferência Geral ou da Igreja Adventista a nível mundial é Deus primeiro. Se você vai no Google e você vai mexer lá, procurar a mordomia cristã, a mordomia adventista, você vai encontrar muitas e várias mensagens sobre Deus primeiro. Na realidade, nós vamos estudar como colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E no início desses 7 dias que nós vamos ter aqui, somos convidados a refletir sobre 3 questões. Essas 3 questões nós vamos analisar hoje. Primeiro, por que devemos colocar Deus em primeiro lugar? Qual a razão? Porque eu devo colocar Deus em primeiro lugar. Quem é o Deus que somos chamados a colocar em primeiro lugar? Quem é esse Deus? Você poderia dizer, não, pastor, falar de quem é Deus para nós não tem relevância. Mas se eu ando com alguém, eu devo conhecer quem é esta pessoa. Isto chama-se identidade, não é? Cada um de nós tem a sua identidade. Se você pergunta a alguém aqui, quem é você? A pessoa vai dizer, eu sou fulano, filho de fulano. Mas há um nome que nos identifica como uma família. Outros são machavas, quando diz machava. E ele sai daqui, vai para Zimbábue e encontra alguém, uma chava, ele sente que este aqui é quem? Faz parte da minha família. Identidade. Quem é esse Deus que nós devemos colocar em primeiro lugar? O que significa colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? O que isso quer dizer? O nosso texto base encontra-se em Mateus 6, versículo 33. Eu penso que é um texto sobejamente conhecido. E o texto diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse texto vai nos guiar durante esses dias de hoje. Vamos analisar, quem sabe, nos próximos dias também vamos analisar um pouco sobre este texto.
buscai primeiro a Deus. Por que devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Estarão os seres humanos em condições de colocar Deus em primeiro lugar? Há pessoas que esqueceram-se de Deus. Aliás, alguns de nós até vamos na igreja, mas Deus fica em segundo plano. Quando há um programa como este e você diz, não tenho tempo. O programa é adoração a Deus e você diz, não tenho tempo. Está a dizer que não tem tempo para quem? Para Deus. Logo, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Aliás, ele já é primeiro. Se você ler Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus. Não é isso que diz o texto? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus. Em hebraico é assim. No princípio, Deus. Ele criou os céus e a terra. Deus é o Criador. Ele é o primeiro. Ele é o princípio de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Todas as coisas, na Terra e em todo o universo. Se você sai de noite e olha para cima, para o céu, você vê estrelas. Aquelas estrelas, outras são galáxias. São mundos. Tem lá o sistema solar. Há galáxia que tem 2, 3 sóis. Tudo isso foi criado por quem? Deus. Ele primeiro. O livro de Apocalipse 1, versículo 8 e 22, 13, diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus. Ele é desde o princípio. Ele é até o fim. Recordo-me de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3. Quando Moisés foi chamado, e Deus fala com ele na sarça ardente, e ele foi dado uma missão. E Moisés começou a esquivar-se. E depois ele disse, Senhor, e se eu for lá, e as pessoas perguntarem o teu nome, o que eu direi a eles? Qual é o teu nome? O que disse Deus? Vai dizer a eles que eu sou o que sou. Essa palavra, eu sou, denota que Deus é, Ele foi, Ele é e Ele será. Ele é Deus. Então, colocar Deus em primeiro lugar é um reconhecimento da condição de Deus. É dizer, Senhor, você é, e além de ti não há mais. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar é dizer, Senhor, eu prefiro morrer, mas eu coloco você acima de tudo, acima de minha própria vida. É colocar Deus em primeiro lugar. Reconhecer a soberania de Deus. Há pessoas que gostam de jogar o puzzle, sabe, né? Aquelas coisas que você coloca aí para desenhar e aparece uma figura, não é verdade? É? E aparece aí uma figura. Você deve saber colocar as imagens para conseguir ter a imagem total. Isso acontece com a nossa vida. O que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Se Deus não estiver no lugar correto, nada vai funcionar.
a vida ficará incompleta. Precisamos de colocar Deus no seu lugar exato. Se você não lhe coloca no seu lugar exato, a vida fica sem sentido. No capítulo 6 de Mateus, o texto que nós estamos a analisar aqui, Deus, Ele é o antídoto de todos os nossos problemas, nossos medos. No capítulo 6, versículo 25 a 34, nós encontramos lá alguns medos. Eu escolhi aqui 3 medos principais. O primeiro medo que nós temos é o medo em relação à necessidade básica. Você nunca teve medo da necessidade? O que eu vou comer? Não é isso? O verso 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não fiquem preocupados pela necessidade básica. Nós lutamos cada dia, corremos de um lado para o outro, mas a finalidade é o quê? Comer, não é isso? Se você vai trabalhar noite e dia, a necessidade é o quê? Comer. Você pode dizer, não, eu quero, não sei, ter não sei o quê, mas o básico é comida. Porque você não vai planear uma viagem. Quero trabalhar porque eu quero viajar. Nunca cheguei na Europa ou nunca cheguei na Austrália, na Nova Zelândia. Eu quero ir para lá sem comida. É possível chegar? Nada. O básico é comer. Mas o texto nos diz que Deus é provedor. Ele nos dá o pão de cada dia. Basta colocarmos Ele em primeiro lugar. Ele nos dá o alimento. Medo em relação ao valor pessoal. Versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Valor pessoal. Que valor você tem na sociedade? Há pessoas que têm medo de perder o seu valor pessoal. Mas Deus diz, não se preocupem, porque vocês são meus filhos. Vocês são minhas filhas. E eu sou o Rei Eterno. Vocês só devem estar confiando em mim. E Ele proverá tudo. Assim como Ele alimenta as aves. Nunca vi um pássaro morto porque está com fome. Mesmo que haja seca, não há alimento para a pessoa, mas para a ave há o quê? Há alimentos que Deus provê. Salomão disse: cresci, fui jovem, agora sou adulto. Nunca vi um justo a ser desamparado, a padecer necessidades. Nunca vi um justo a padecer. Você pode não ter uma mesa farta, não é? Mas você tem o pão de cada dia. Você pode não ter roupa chique. Aquelas roupas que você vai lá na loja e pergunta o valor, ele te diz, essa calça está 25 mil meticais. Você pode não ter. Mas também pode ter uma calça que custa 100 meticais. Existe também. Melhor até. Medo em relação a coisas que estão fora do nosso controle.
Pessoas que têm medo da morte. Fica preocupado. Epa, mas se eu morrer? Não tenha medo da morte, que a morte vai chegar. Querendo ou não. Está fora do nosso controle. O que está fora do nosso controle é impossível nós controlarmos. Deixamos nas mãos de Deus. E no verso 34 diz: não vos aquieteis, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Deus controla as circunstâncias. É impossível nós ficarmos preocupados. Aliás, a palavra preocupação é ocupado antes de estar ocupado. Quer dizer, você ainda não chegou ao amanhã, você já está a trabalhar a mente toda até emagrecer por causa do amanhã que nunca apareceu. E o amanhã não vai apanhar. Existe amanhã? Não. Hoje é que existe. Porque assim estamos a dizer amanhã. Quando você acorda, dorme, acorda, vai dizer o quê? Amanhã. E o amanhã nunca vai apanhar, não existe. Existe o hoje. Por que estar você preocupado com o amanhã? Preocupe-se com hoje. O que vou fazer hoje? O que eu vou colocar na minha vida hoje? Jesus não minimizou as nossas preocupações. Ele sabe que o homem vive preocupado. Ele indica a estratégia adequada. Buscai primeiro quem? Deus. O Tozer, ele diz assim: quando Deus é exaltado no lugar correto na nossa vida, 1000 problemas resolvem-se de uma vez. Quando Deus é exaltado no lugar correto da nossa vida, 1000 problemas se resolvem de uma só vez. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, 1000 problemas serão resolvidos. Precisamos de colocar Deus em primeiro lugar. E quem é o Deus que devemos pôr em primeiro lugar? Existem diferentes percepções sobre Deus. Se eu fosse aqui perguntar a cada um de nós aqui, quem é Deus para você? Íamos ouvir respostas diferentes, porque cada um tem uma percepção diferente sobre Deus. No capítulo 16 de São Mateus, Jesus disse aos seus discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? O que as pessoas dizem? E foi fácil para os discípulos dizer. Outros dizem que o Senhor é Elias que ressuscitou. Outros dizem, não, o Senhor é Jeremias. Outros, não, é João Batista que ressurgiu. E Jesus fez uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Percepção de Deus. Quem é Deus para nós? Esse Deus que nós devemos colocar em primeiro lugar. Conhecemos nós? Quem é Ele? Quem já assistiu a história de Aladino? É um miúdo, parece que é um filme ali indiano. O Aladino que tem uma lamparina que faz magias, não é? Nós vivemos às vezes como o Aladino. O que faz o Aladino? Quando ele tem problemas, precisa de ajuda, é quando ele procura aquela lamparina dele para lhe ajudar, não é isso? É isso que acontece conosco. Só procuramos Deus quando estamos em dificuldades. Aliás, até igrejas inteiras, outras igrejas lá fora,
Talvez você que está assistindo à tua igreja, não sei. Venha aqui na igreja. Se você tem problema, venha aqui, Deus vai resolver tudo. Porque um verdadeiro cristão, um bom cristão, não pode padecer. Se você fica doente porque você não está com Deus. Não é isso que diz? Se um namorado desaparece, foi embora, é que você não está com quem? Ora muito, acho que você não está a orar. Esse é o Deus que nós achamos. Ok? Deus que nós procuramos no momento em que nós precisamos de socorro. Qual é a nossa principal intenção ao buscarmos Deus em primeiro lugar? Para simplesmente facilitar e tornar mais confortável a nossa vida? Deus é muitas vezes encarado como um escravo, um ajudante ou alguém que arranja tudo. Quer dizer, quando alguma coisa não está bem, nós vamos lá para nos ajudar. Quando as coisas estão bem, Deus não é necessário. Não é necessário. Já vi muita gente quando está bem, não precisa ir na igreja. Não vai na igreja. Talvez o sábado, ele vai no sábado, participa do culto. Mas quando as coisas estão mal, há de ver mensagens: por favor, orem por mim, alguma coisa não está bem aqui. Tenho minha família doente. Quero oração quando tudo está mal. Será que é esse Deus? Como é que nós encaramos o nosso Deus? Se o nosso Deus é apenas um Deus servo, vamos ver-nos livres dele depois de o termos usado. Vê um Deus servo? Precisamos, quando nós precisamos, estamos em necessidade. Quando a necessidade passa, esquecemos de Deus. Acontece mesmo na mordomia, né? Na nossa vida. Quando você está procurando emprego, Senhor, se eu encontrar emprego, eu vou ser dizimista, eu vou dar oferta, eu vou dar até 50%. Mas você apanhou emprego, já esqueceu, nem dízimo, nem oferta, nem o que, eu já estou bem. Nem a igreja vai mais, porque a vida está melhor. Tem um bom emprego, está lá. É um Deus servo, o Deus descartável. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus qualifica Deus que somos aconselhados a buscar primeiro usando duas palavras: o reino e justiça. O reino de Deus. O Deus que somos aconselhados a buscar em primeiro lugar tem um reino. O que significa isso? O Evangelho de Mateus, também conhecido como o Evangelho do Reino. O reino é representado como estando perto, no presente e no futuro. O reino de Deus é já e é ainda por vir. Vivemos o reino de Deus agora. É um lugar literal que existe. O reino de Deus é manifestação da justiça, paz, alegria de Deus. O reino de Deus é, acima de tudo, o reino de um rei. Se existe um reino, existe um rei, que é o nosso Deus. A irmã Ellen White, no grande conflito, ela diz assim, falando do reino, ou a dimensão do reino. Conforme é usada na Bíblia, a expressão reino de Deus designa tanto o reino da graça como o reino da glória. O reino da graça é o reino que nós estamos vivendo hoje, dia a dia. O reino da glória é o reino por vir, quando todos nós formos para o céu. O Deus que temos de pôr em primeiro lugar é um rei, o rei eterno.
aliás, o povo de Israel, até que um dia eles disseram, não, nós queremos um Deus. Foram apoquentar Samuel. Samuel ficou muito mal, embaraçado pelo povo. O povo veio e disse, nós não queremos mais, nós queremos também um rei como outros povos. Mas antes daquele tempo, Deus era o seu rei. Tudo o que eles poderiam fazer, iam consultar. E Deus andava com eles, de uma maneira visível. Todo israelita que saiu do Egito viu Deus. Aquela nuvem que lhes acompanhava, e a nuvem parava e eles paravam. A nuvem movimentava, eles movimentavam. De dia, quando a geada caía, aquela nuvem lhes aquecia, era um aquecedor. Quando chegaram no Mar Vermelho, o mar abriu-se, e eles passaram a seco. Quando chegaram no Rio Jordão, o rio abriu-se, eles passaram a seco. Quando tinham fome, apareceu a comida. Deus enviou comida do céu. Deus Rei, que está lá, ao lado do seu povo. Não são reis atuais, né? Que enchem a sua barriga. Se você quer comparar com os reis atuais, não há comparação com o nosso Deus. Ele é Rei. O nosso Deus é o Rei eterno. No livro de Mateus 6,10, ok, obrigado. Tem uma tabela aqui, nós temos Deus, temos a nossa identidade, temos a mordomia financeira. Deus é Criador, nós somos criaturas e adoramos a Ele com os nossos recursos. Deus é nosso modelo, nós somos sua imagem. Nós refletimos o amor no uso dos recursos que Ele nos dá. Deus é provedor, nós somos dependentes dEle. Devolvemos o dízimo e damos a oferta como reconhecimento da sua soberania. Deus é mestre. Nós somos servos. Usamos os nossos recursos para testemunhar dele. Deus é um companheiro e nós somos seus amigos. E fazemos do relacionamento com ele e com os outros a nossa prioridade no lugar das finanças. Será que colocamos nós Deus em primeiro lugar nas nossas finanças? Buscai Deus primeiro. Como seres humanos temos o dilema de tentar colocar Deus em primeiro lugar, embora estejamos naturalmente separados dele. Isaías 59:2 diz: mas as nossas iniquidades fazem divisão ou separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que nos... Essa aqui já foi. É um dilema. Quero colocar Deus em primeiro lugar, mas as iniquidades fazem o quê? Separação. Então, o que devo fazer para que Deus esteja em primeiro lugar na minha vida? É abandonar alguns hábitos da minha vida. Hoje na classe bíblica lá, eu estava dizendo que para irmos no céu, precisamos deixar algumas coisas, porque a Bíblia diz que há coisas que não podem nos levar para onde? Para o céu. Então, para eu ir, preciso deixar. Então, para eu colocar Deus em primeiro lugar,
Eu preciso desse relacionamento. Porque quando o pecado está em mim, há uma barreira entre mim e Deus. Preciso deixar algumas coisas para que a iniquidade não possa nos separar. A justiça de Deus é essencial para que os seres humanos coloquem Deus em primeiro lugar. Desempenha duas funções: salvar e transformar. O apóstolo Paulo fala sobre a justiça que salva em 1 Coríntios 5, versículo 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Deus, que não conheceu o pecado, Ele fez pecado para que nós possamos ser justos. Porque sem Ele, nós nunca somos justos. É impossível um homem ser justo. Concordam comigo? É impossível. Você nunca pode ser justo. Eu posso ser justo para Dom Carlos e as pessoas, e ele dizer: mas o pastor Moreira é muito bom. Enquanto o irmão Canivete diz o quê? Aquele só gosta do Dom Carlos, não gosta de mim. Onde está a justiça? Não existe. Então precisamos de nos ligar à fonte. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós tornamos-nos justos por causa da sua justiça. Noutra passagem ele diz, no livro de 1 Coríntios 6:11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Só Deus que pode nos justificar. Se nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós somos chamados de justos. A justiça transformadora de Deus não muda apenas as ações exteriores, altera também os motivos interiores. Filipenses, no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Precisamos estar ligados com Ele. O Deus que somos acolhidos ou aconselhados a buscar primeiro é o Deus majestoso, é o justo que nos salva de toda a injustiça. Há algumas implicações práticas para buscar primeiro um Deus que proporciona a justiça. Buscar Deus em primeiro lugar não é apenas para crentes que começam no zero. Os fracassos do nosso passado não devem impedir ninguém de adotar uma vida em que busca Deus em primeiro lugar. Precisamos sim de andar com Deus. Tivemos momentos difíceis na nossa vida. Talvez você caiu e levantou e avança para frente. Essa é a vida do cristão, a sua justiça. Buscar Deus primeiro não é para super-heróis espirituais. Como nós vimos, temos caído. Não são só homens grandes. Aliás, não existe super-herói espiritual. David foi chamado amigo de Deus. Mas conhecem a vida dele? Adulterou, matou, mentiu. Moisés, o que ele fez? Desobedeceu a Deus. Nós podíamos citar muitos aqui, personagens bíblicos, incluindo o próprio Pedro, que disse: eu não vou te negar, mas acabou negando a Jesus. Então, buscar Deus em primeiro lugar não é para as pessoas que não fracassam, é para as pessoas que fracassaram, mas que querem levantar-se. Deus capacita as pessoas para viverem uma vida em que buscam Deus em primeiro.
Se simplesmente adotarmos o conceito de um Deus majestoso, ignorando o Deus que concede justiça, o resultado é culpa, frustração e desânimo. Esta semana, não tente trabalhar arduamente na sua infidelidade ou egoísmo. Em vez disso, entregue-se a Ele. Entregue-se somente a Deus. Você foi infiel, sim, mas entregue-se a Deus. Não fique maquinando a tua culpa na cabeça. Entregue-se a Deus esta semana. Ele irá recriar em si a sua imagem. Vamos colocar Ele em primeiro lugar e Ele vai recriar a sua imagem em nós. Convido-lhe a colocar Deus no lugar onde Ele deve estar. Ponha Deus em primeiro lugar. Ele supre as suas necessidades. Coloque Ele em primeiro lugar. Abrace a sua identidade como filho e filha do Rei. Coloque-se no lugar exato. Ponha Deus em primeiro lugar. O onipotente, onisciente, onipresente, prometeu ser seu companheiro. Ele vai andar contigo em todos os momentos da sua vida. Coloque Ele em primeiro lugar. Lembre-se que o Deus que deve colocar em primeiro lugar é um rei. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele deve ao pé de obediência e submissão. Se Ele é rei, nós devemos submetermos a Ele. Por isso, o nosso apelo nesta tarde é que possamos nos entregar durante essa semana totalmente a Ele. Ele é também aquele que concede uma justiça mais elevada para resgatar e transformar quem recorrer primeiro a Ele. Tens problema com Deus? Vá a Ele. Tens problema com seu amigo ou com a sua própria vida? Coloque-se nas mãos de Deus. Deus em primeiro lugar. Vamos aprender na nossa vida colocar Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. E Ele vai transformar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para que possamos nos colocar.